Começa agora mais um Conversa PT. Hoje a nossa convidada é a deputada federal Dandara Tonatzin, uma das principais lideranças da nova geração do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Pedagoga, mestre em educação e parlamentar por Minas Gerais, Dandara se destaca pela defesa da educação pública, pela luta em favor dos direitos das mulheres e pela atuação em pautas que impactam diretamente a vida da população brasileira. Nessa conversa, a gente vai falar sobre fim da escala 6x1, o combate aos abusos das apostas online, os desafios da educação no país e a trajetória política que a levou a se tornar uma das vozes mais atuantes do Congresso Nacional. Dandara, seja bem-vinda. Muito obrigada por receber o nosso convite e aceitá-lo. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Que bom que a gente está produzindo comunicação de qualidade. Que bom, vamos nessa. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa questão de você ser uma nova voz dentro da Câmara e também dentro do Partido dos Trabalhadores. Como é que é para você? Eu tenho 32 anos, sabe? Eu cresci participando dos movimentos, dos coletivos. Papai foi da SEBS, do SEBI. Minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica. Foi do Sindicato das Empregadas Domésticas. Hoje é professora como eu. Então eu cresci nesse ambiente da luta. Eu, no fundo, cansei de ficar do lado de fora reclamando. Nada tá bom, nada presta, não tem gente como nós, faltam mulheres, faltam negros, faltam jovens. Eu recebi um convite, um chamado coletivo da nossa militância para que eu me candidatasse e eu aceitei entrar nesse mundo institucional, né? Eu sempre fiz política, agora eu estou ocupando uma trincheira de luta diferente. É desafiador, porque você pensa só, esse Congresso tem 513 deputados, nós temos hoje 100 do nosso campo político, a cada votação é muita articulação, é muita luta, há ainda muito machismo, muito racismo, muita misoginia. O parlamento brasileiro não é uma bolha fora da sociedade, pelo contrário, está imerso nessas relações de poder, inclusive uma síntese daqueles que disputam a manutenção de privilégios na nossa sociedade. É um desafiar-se todos os dias. Mas eu entro no Congresso Nacional e repito ali como um mantra. Jamais vou esquecer o que eu estou fazendo aqui, a quem pertence essa vitória. Se a nossa presença incomoda, nós estamos no caminho certo, porque viemos para incomodar. A nossa luta aqui é ocupar para transformar. Fecha a cara, dá um sorriso de vez em quando e vamos embora. Muito bem. Essa luta, né, ela tem pautas muito delimitadas no seu mandato e também na bancada. Eu queria que você falasse um pouco quais são, para você, as principais lutas no momento travadas ali dentro. Pelo fato de eu ser professora, filha de professores, a educação é uma grande pauta do nosso mandato. A gente atua não só para avançar, mas também não deixar retroceder. E tivemos vitórias importantes ao longo desses anos, né? Não deixamos avançar essa dimensão do homeschooling, das escolas cívico-militares, essa criminalização que estava muito forte da docência, do professor, das relações de ensino-aprendizagem. Nós também freamos isso, atuamos muito contra terceirizações e privatizações. E eu também fui relatora da nova lei de cotas, tenho projetos importantes para fortalecer os colégios de aplicação, o orçamento das universidades, também dos institutos, aprovamos o PED-MEI dos nossos estudantes, aprovamos também o PNAES, que era um programa de assistência estudantil, agora é lei, é uma política nacional de assistência estudantil. A gente defende muito as carreiras e o pagamento do piso do magistério, também o piso dos outros trabalhadores da educação, porque do porteiro ao diretor todo mundo é educador. Eu atuo desde a educação básica até as universidades. Também construímos muita pauta e muita vitória importante na luta do combate ao racismo. Sim. Fundamos a Bancada Negra do Congresso Nacional, aprovamos, como eu disse, a nova lei de cotas, o Feriado Nacional da Consciência Negra, o Dia Nacional do Congadeiro e Congadeira. Estamos avançando na regulamentação da profissão de transistas. Também demos andamento à PEC 27, que cria um Fundo Nacional de Reparação da Escravidão, 20 bilhões em 20 anos para financiar as políticas de promoção da igualdade racial. E também atuo muito com as mulheres. Eu sou coautora do projeto que criminaliza a misoginia, projetos que garantem direitos para as mães,
mães estudantes, as cuidotecas, que agora vai ser uma política também do nosso governo, junto às universidades e institutos. A gente tem um leque de situação muito grande, mas está centrado nisso. E eu imagino que seja também uma construção o tempo inteiro com essas correlações na sociedade civil, né? Com certeza. Ser deputada é isso, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. Isso. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo e segunda é rodando Minas Gerais. A nossa principal metodologia do mandato é potencializar as vozes, trazer o que já existe nos territórios, incentivar, fortalecer, transformar os nossos problemas em solução, as soluções em leis, as leis em políticas públicas. Exato. Você falou que fundou nessa legislatura a bancada negra. Isso. Aí eu resgatei uma estratégia ancestral do movimento negro, que é o aquilombamento. Sim. Eu fiz um movimento de juntar deputados negros e negras de diversos campos políticos, de várias siglas partidárias. Ter uma bancada negra significa o quê? Que a gente tem assento no colégio de líderes que reúne semanalmente para definir a pauta, a ordem do dia, o que vai ser votado. Você pode ver que mesmo com esse Congresso inimigo do povo, nós não tivemos ao longo desses anos nenhuma pauta racista aprovada, como já tivemos em legislaturas anteriores, porque a bancada negra, tendo esse assento, não deixa isso passar. Temos assento, temos um espaço, temos uma sala, a gente se reúne com frequência, constrói as prioridades da bancada negra e a cada mês a gente consegue pautar o parlamento para aprovar esses projetos que são de interesse do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial. Qual é a representatividade hoje da bancada negra em relação aos 513? Menina, é muito difícil de aferir. Eu quero ser sincera com você. Porque se tiver uma banca ali de heteroidentificação, tem muita gente que se autodeclarou negro e que não é lido socialmente como negro. Entendi. Infelizmente, com o nosso avanço, tem gente que tenta fazer a gente não avançar tanto. Outro desafio, né? É outro desafio. Nós conseguimos aprovar o fundo obrigatório para candidaturas negras. E isso fez com que, ao longo dos últimos anos, mais gente se autodeclarasse negro para acessar também o fundo. O PT inova. O PT é o primeiro partido desse país a ter uma banca de aferição racial das candidaturas negras. Foi um processo agora longo, eu quero parabenizar a Secretaria de Combate ao Racismo do nosso partido, que convenceu, atuou, montou uma banca, montou toda uma etapa regulamentada para que os candidatos pudessem fazer a sua autodeclaração e essa banca averiguasse. É muito importante quem está nos acompanhando nesse momento entender que até a década de 80 não existia essa diferenciação de preto, pardo, indígena, amarelo no IBGE. Sim. Muitas vezes as pessoas se autodeclaravam. E no Brasil, Lélia Gonzalez já diz isso, né? Nascer negro é uma coisa, tornar-se negro é um outro processo. A gente tem uma dificuldade de se entender como negro na sociedade e as pessoas se autodeclaravam marrom bombom, cor de cuia, café com leite, cor de burro fugido. Não existe essa categorização. Nossa. Então, a junção de pretos e pardos é o que resulta em população negra. Hoje nós temos 20% de população preta, 30 e poucos por cento de população parda. A somatória disso é 50 e tantos por cento de população negra na nossa sociedade. Mas o pardo não é a pessoa branca que fica bronzeada no sol. O pardo, para o IBGE, é uma pessoa como eu. Uma pessoa negra menos retinta, com a pele um pouco mais clara. Mas ainda assim eu tenho traços negros, sou lida socialmente. É difícil de aferir no parlamento brasileiro quem de fato, qual é a quantidade de parlamentares negros que nós temos em função dessa autodeclaração. A gente está em processo, né? Em De processo. Aprendizagem e letramento, como Exato. você falou. Exato. Interessante, Dandara. Eu queria também falar contigo um pouco sobre essa tua luta contra as bets, contra as apostas online. Recentemente você protocolou um projeto que eu queria que você explicasse a partir de uma tragédia que aconteceu. Exatamente. Explica pra gente. Olha, essa sempre foi uma preocupação do nosso mandato. Essa crescente das bets, patrocinando times, empresas, campeonatos. A gente liga a televisão para assistir novela, é bet. Vai para o YouTube assistir um jogo, é bet.
E mais recentemente o relato da professora Vânia de Uberlândia, da minha cidade, nos tocou profundamente. Uma mãe que perdeu um filho de 26 anos por esse vício nas apostas online. É uma doença já categorizada, tem nome, chama ludopatia. O vício online muitas vezes é pior do que droga. Essa mãe nos relatou chorando a dor que ela sente. Ela falou, olha, a única coisa que me preocupava muito na época é que meu filho trabalhava muito de Uber, então ele saía às 5 da manhã, chegava às 11 da noite, e eu ficava questionando por que ele trabalha tanto, e ele nunca tem dinheiro. E ele, infelizmente, tirou a própria vida no dia do aniversário das irmãs. E isso marcou ainda mais essa família, que não consegue comemorar mais os aniversários das duas irmãs. É muito triste. Então, essa não pode ser uma luta de uma mãe sozinha. Nós precisamos nos unir. É um absurdo o que as Bets estão fazendo hoje. É um estímulo muito grande de propagandas. Nós precisamos regulamentar. No Brasil, as propagandas de cigarro já são proibidas. Por que de Bet está sendo naturalizado dessa forma? Segundo projeto nosso, proibir esses contratos que condicionam a perda do apostador ao ganho do influenciador. É um absurdo. Hoje existe um tal lucro da desgraça que o influenciador ganha à medida que a pessoa perde. Eu não conheço uma pessoa que ficou rica apostando no tigrinho, mas tem um monte de influenciador ficando bilionário divulgando o tigrinho. Então tem alguma coisa aí, esses contratos não podem ser autorizados. Terceiro projeto nosso, tornar obrigatório que as plataformas tenham que notificar as autoridades em saúde quando perceberem um consumo excessivo desse tipo de conteúdo. Porque essa cultura da aposta está tomando conta de uma tal maneira que tem gente hoje apostando se vai chover, se o presidente vai usar tal palavra no discurso, se vai ter um acidente de carro. Não é só mais esportivo, né? Não é. Não é. O ideal era que a gente conseguisse proibir de uma vez, né? Com certeza. Essa é a minha opinião. Mas existe um lobby enorme. Cassinos no Brasil já são proibidos desde a década de 70. Isso. E agora tem um cassino pior. Na palma da mão. Dentro de casa. Dentro de casa. É verdade. Nossa, eu queria falar com você sobre outro assunto, porque são muitos e eu tô curiosa também. Vai dar tempo. Vamos falar sobre misoginia. A bancada feminina tem se unido em torno da aprovação. A extrema-direita tem entrado com força, chegando até a dizer que a matéria é uma aberração. Pouca gente sabe também o que é a expressão misoginia, né, que é o ódio contra as mulheres. A gente tem ouvido em rádios e tal, em meios de comunicação, dizendo agora vai ser proibido até dizer que não gosta de uma pessoa, se ela for mulher, é crime. Vamos falar um pouquinho sobre a importância e a urgência dessa pauta? No Brasil, racismo é crime, a LGBTfobia é crime. As pessoas negras deixaram de ser contratadas porque o racismo é crime. Pessoas LGBTs não conseguiram conviver com pessoas heterossexuais. É um absurdo as mentiras que estão sendo difundidas em torno da criminalização da misoginia. Gente, o Brasil mata mais mulheres do que países em guerra. O Brasil lidera ranking de feminicídio. É o assédio, é a violência doméstica que está presente cotidiano na nossa vida. Criminalizar a misoginia é importante por quê? Primeiro, porque quando torna crime, tem também um caráter educativo. Eu, como pedagoga, sei que quando tal matéria é crime, as pessoas refletem um pouco mais. Esse tema passa a ser debatido, abordado no contexto profissional, educacional, em vários lugares. Sim. A misoginia é quando você ofende, diminui, ataca a mulher pelo fato dela ser mulher e com o objetivo de diminuí-la, de depreciá-la. Então nem tudo também é misoginia. Nós sabemos disso. As pessoas não têm que ter medo da misoginia ser crime, pelo contrário. Nós precisamos fortalecer essa luta para a gente viver numa sociedade que respeite as mulheres. E pior, tem gente lucrando hoje com os conteúdos misóginos. Sim. Tem coach na machosfera, os red pills, que vendem curso. Como controlar a roupa da sua mulher. R$ 67 o curso. Meu Deus.
Como obrigar a sua mulher a fazer o que você quer. Tem uma outra pauta que também atinge as mulheres de uma forma direta, mas atinge todo o conjunto da sociedade, que é o fim da escala 6x1. Como é que está esse debate no Congresso? Nós conseguimos aprovar na Câmara com mais de 470 votos. Isso é fruto da nossa mobilização, da nossa luta. A pressão que nós fizemos nas redes, nas ruas, funcionou. Até a gente que era contra teve que votar favorável. E agora está parado no Senado. Nós estamos produzindo uma luta muito grande de pressão para que vote no Senado, porque há já um acúmulo produzido, o texto já está maduro, já houve inúmeras discussões, grupos de trabalho, já teve comissão especial, já teve audiências, fóruns, reunião com os empregadores, com os empresários, com os trabalhadores, com as mais diversas cadeias produtivas. Eu só não entendo uma coisa, tem gente que diz defender a família e é contra o fim da escala 6x1. Sim. Não dá. Ou você defende a família e quer que a mãe e o pai conviva mais com seus filhos, ou você defende esse modelo de exploração que a mãe sai de casa 6 horas da manhã, a criança está dormindo, chega 8, 9 horas da noite, é o prazo de fazer a janta, a criança dorme de novo. E não tem nenhum tipo de convivência. Então nós temos que produzir. Vida além do trabalho é um grande mote. Foi uma pauta muito acertada da classe trabalhadora brasileira. Apresentar um outro conceito de vida e de qualidade de vida. Tem gente dizendo que essa é uma pauta eleitoreira, mas o PT defende as 40 horas semanais desde a Constituinte. Desde a Constituinte. Então, é incrível como é difícil para o trabalhador e para a trabalhadora esse avanço, né? Eleitoreira é o centrão que está segurando a votação para ser só depois da eleição. Nós não. Nós queríamos que tivesse votado isso há muito tempo. O presidente Lula está falando em cadeia nacional do fim da escala 6x1 há anos. Nós aqui da Rede PT estamos de portas abertas para sempre conversar sobre a sua atuação, sobre as pautas que interessam ao Brasil. E eu queria deixar a câmera aberta para você se despedir, falar sobre mais algum tema que a gente, porventura, não tenha tocado aqui. Eu agradeço muito o espaço. Quem quiser acompanhar um pouco mais as nossas redes sociais são Toda Andara, TO Dandara. Eu estou sempre na luta, construindo movimentos dentro e fora, na base e na institucionalidade. Eu acredito que a gente tem que seguir avançando na transformação do nosso país. O Brasil é grande demais, importante demais e tem que andar para frente. Vai andar para frente com a nossa presença nos espaços de poder. Eu conversei com a deputada federal Dandara Tonatzin. Nós, da Rede PT de Comunicação, agradecemos a sua participação. Continue acompanhando a nossa programação para mais entrevistas, reportagens e conteúdos sobre os temas que impactam a vida do povo brasileiro. E até a próxima!